Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar pela Mundial. Está no ar pela Mundial. Despertar Budista. Um programa do Budismo Primordial HBS. O caminho certo. Apresentação do Arcebispo do Budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó Mestre Varagini Suishoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no budismo primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS Hommon Butsuryu Shu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nisui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o Monge Correia e o nosso programa vai ao ar todas as sextas a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br. Ensinamento do dia. Aquela pedra que ontem despretensiosamente jogou, hoje cai sobre a própria cabeça. Por que será que não pressentiu isso? Somos responsáveis por tudo o que acontece. Ao invés de se culpar, pense que você pode mudar uma realidade por completo. Ensinamento do mestre Nissen Shonin, número 2057. Oração de penitência para demonstrar consciência. Para eliminar o karma negativo que acumulei desde o passado remoto, a partir da presente existência, até atingir o estado de Buda, devotar-me-ei à imagem sagrada, à doutrina e à oração sagrada, causa, essência e semente da iluminação, transmitida pelo Jogyo Bosatsu. Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo, Namu Myoho Renge Kyo. Canto da principal promessa budista de devotar os 3 tesouros, o Buda, o Dharma e o Sangha, todos incorporados na oração sagrada Namu Myoho Renge Kyo. Buddham Saranam Gacchami, Dhammam Saranam Gacchami, Sangham Saranam Gacchami. Hoje, em nossa catequese budista, que nós iniciamos a partir deste ano, aprenderemos sobre o segundo capítulo,
o capítulo Expediente do Sutra Lotus. Na semana passada, nós iniciamos a nossa catequese sobre a nossa doutrina principal, o Sutra Lotus, a partir do primeiro capítulo, Introdução. E nós aprendemos que esse primeiro capítulo do Sutra Lotus é um capítulo em que o Buda oralmente não se manifesta e que faz acontecer fenômenos na natureza, causando um profundo espanto aos ouvintes e todas as dezenas de milhares de pessoas que participavam da cerimônia de pregação do Sutra Lotus. O Buda veio ao mundo, segundo ele, para pregar este sutra. Ele nasceu na Índia como Siddhartha Gautama, na condição de príncipe. E aos 19 anos, ele abandonou o palácio para iniciar a sua vida monástica, atingindo a iluminação aos 35 anos de idade. Ele atingiu a iluminação e depois, durante 50 anos, realizou a pregação dos ensinamentos. E esse Sutra Lotus ele deixou para finalizar a sua pregação de vida, para fazer com que esse ensinamento Sutra Lotus fosse sobreposto a todos os ensinamentos que ele havia pregado até então. Então, a partir do momento que o Sutra Lotus, este ensinamento do Namu-myoho Renge-kyo, é pregado, todos os outros ensinamentos provisórios assumem essa condição de provisórios, deixam de ser necessários. É tal como a luz das estrelas deixam de ser necessárias a partir do momento que o Sol surge. Elas estão ali, mas não são mais necessárias. Também, para enaltecer o significado do Sutra Lotus, o Buda, num ensinamento que antecedeu o Sutra Lotus, chamado de Sutra dos Infinitos Significados, pregou em suas claras palavras que em 40 e tantos anos de pregação não havia pregado a pura verdade, mas sim que havia pregado expedientes, métodos introdutórios à verdade. E agora, a partir do término deste primeiro capítulo do Sutra Lotus, capítulo Introdução, ele iniciaria a sua real pregação. Lembremos que o Sutra Lotus, assim como todos os sutras, começam com a palavra Nyose Gamon, ou seja, assim eu ouvi, demonstrando mais profundo respeito em relação às palavras douradas de Buda e também o zelo em relação a transmitir apenas aquilo que foi dito e não o conteúdo daquilo que foi pensado. E o primeiro capítulo, Introdução, como muitos devem lembrar, ele foi finalizado com a pergunta do Miroku Bosatsu, ou Bosatsu Maitreya, ao Monju Bosatsu. Ou seja, depois de serem manifestadas todos os fenômenos que fizeram a terra estremecer em seu 6 cantos, chover pétalas de Sutra Lotus, etc. Todos espantados, desejavam saber o que estava acontecendo, e representando todos da assembleia, o Bodhisattva Maitreya perguntou ao Monju Bosatsu, um dos grandes líderes dessa assembleia, o que significava tudo aquilo que estava acontecendo. E o Monju Bosatsu, um sábio Bosatsu que representa a assembleia, respondeu
da seguinte forma: nobre Maitreya, eu já vi acontecimento igual ocorrer no passado. De vida em vida tenho me dedicado à prática ascética e eu já vi isso acontecer. Sem dúvida, é um momento que está prenunciando o acontecimento, a pregação de um grande Dharma de Buda. É importante todos estarem atentos para a pregação que está por vir, que é o Sutra Lotus. Então, dentro deste cenário, dentro dessa pergunta e resposta do Miroku e Mondio, se inicia a pregação de fato do Sutra Lotus a partir do segundo capítulo. O segundo capítulo, ele é intitulado de Expediente, ou Métodos Introdutórios. É um dos principais capítulos do Sutra Lotus dentro da sua estrutura, composta de 28 capítulos. A primeira metade, os primeiros 14 capítulos, são chamados de caminho provisório e a segunda metade de caminho primordial. Dentro da primeira metade é o principal capítulo, pois é onde é revelada a veracidade do Dharma. O Buda revela os 3 veículos para revelar posteriormente o único e sublime sagrado veículo. Neste segundo capítulo, o Buda silenciosamente se levanta do seu assento dármico da flor de lótus, se dirige ao seu discípulo chamado Shariputra, Sharihots, e pela primeira vez solta a voz, se pronuncia serenamente. E as suas primeiras palavras são as seguintes: ó nobre Shariputra, a sabedoria de Buda é profunda, dificilmente pode ser compreendida e dificilmente pode ser interpretada. É algo que somente seres divinos, é uma comunicação que ocorre estritamente entre Budas e iluminados. Dessa forma, o Buda deixa claro que buscar a iluminação por meio da intelectualidade, por meio da capacidade mental, para um ser não iluminado, seria extremamente difícil. E que não seria por aí. E ele faz esse pronunciamento logo de cara para quem? Para o seu discípulo mais sábio dentre todos, o mais respeitado por todos, o Shariputra. Isso já denota um perfil diferenciado do Sutra Lotus em relação a tudo que havia sido pregado até então. Lembramos que no primeiro capítulo, o capítulo da introdução, o Buda emanou da sua mente, de entre um feixe de luz entre as suas sobrancelhas, ele iluminou todos os mundos da região leste. A região leste simboliza passado, e mostrou a todos as suas práticas ascéticas em mundos passados, em vidas passadas, revelando a todos que o conteúdo da prática poderia sim ser concretizado, mas não exatamente da forma que todos achavam. Mas por quê? O nobre Buda deixou bem claro que compreender a verdade absoluta
que compreender a profundidade dos ensinamentos seria tão difícil, seria tão inacessível assim. Justamente porque neste capítulo o Buda prega o que é chamado de 3.000 mundos instantâneos. Ele prega os 10 fatores inerentes à vida. Ele pregou que a nossa vida, ela é composta por aparência, pela natureza, pelo que eu sou, pelo ser, pelo poder, pelas influências, pelas causas inerentes, pelas relações, efeitos latentes, efeitos manifestos, consciência de princípio e fim. São teologias, ensinamentos muito difíceis de serem compreendidos, principalmente quando multiplicados 10 fatores por 10 mundos, depois 10 mundos vezes mundo material, imaterial, desejo, e quando se diz que todos esses fatores, todos os 10 mundos, eles são mutuamente possessivos, chega-se a um número de 3.000 mundos instantâneos, ou seja, no milionésimo de segundos, nós temos, na verdade, 3.000 pensamentos, sensações diferentes, e sequer percebemos. Nós não temos sequer o domínio próprio. Então, como buscar a iluminação pelo modo intelectual, sendo que nós não temos este domínio? É por isso que o Buda deixou bem claro, não deve ser pela intelectualidade que nós devemos nos enveredar à prática ascética, a prática do caminho de Buda. Mas, neste segundo capítulo, expediente, ocorre uma cerimônia. Antes de o Buda entrar nas pregações propriamente ditas, os participantes da cerimônia fazem uma solicitação ao Buda. Ó nobre Buda, sabemos da dificuldade, da profundidade de compreendermos os ensinamentos. Mesmo assim, por favor, pregue-nos e nos conduza à iluminação. Toda a Assembleia faz esse pedido 3 vezes. E o Buda nega por 3 vezes, supondo não desejar confundir os seres e forçá-los a um caminho que eles poderiam não estar preparados. Então, durante esses 3 pedidos e 3 negações, acontece o quê? Acontece a valorização de uma cerimônia em que todos passam a demonstrar a consciência de que todos precisam ser merecedores. E a partir do momento que escutarem os ensinamentos, deveriam ser verdadeiros devotos, pessoas que se determinam a buscar a lapidação espiritual e a iluminação. No entanto, depois de tantas aparentes delongas, é o primeiro capítulo, introdução, em que o Buda não se pronuncia, em que apenas um cenário se manifesta. É o início desse segundo capítulo, expediente, em que o Buda declara a dificuldade de crer, aprender e compreender esses ensinamentos, pelo fato dele estar muito além da capacidade sequer de imaginação do ser humano. E depois a Assembleia pede por 3 vezes e ele nega por 3 vezes, para somente depois dar início à pregação. Durante tudo isso, ocorre o quê? Ocorre que 5.000
participantes, 5.000, não são 4 nem 5, são 5.000 participantes da Assembleia, de repente, se levantam e cumprimentam o Buda e saem da pregação. Dentro de si, todos esses 5.000 participantes, discípulos de Buda, imaginavam que já saberiam, que já sabiam aquilo que o Buda iria pregar. E até pensavam, mas por que tanto lenga-lenga? Para que demorar tanto? Vai ser o de sempre mesmo. E pensando dessa forma, orgulhosamente, se levantaram e se retiraram. O Buda, por sua vez, não fez questão de interrompê-los. Deixou para, após a finalização da sua pregação do Sutra Lotus, resgatar estes seres. Mas naquele momento, Buda não os impediu. E deixou claro as pessoas que não têm fé, que as pessoas que não têm uma crença profunda pelo zelo, pelo respeito, que não conseguiriam escutar sequer, não conseguiriam incorporar os ensinamentos do Sutra Lotus. O Sutra Lotus é um ensinamento que, se não for pela alma, se não for pelo espírito, pela fé, se torna totalmente incompreensível. E assim começou a pregação do Sutra Lotus. E logo em seguida, o Buda declara por que veio ao mundo. Eu, Buda, vim ao mundo com um único propósito, o propósito de despertar a sabedoria e a visão búdica existente dentro de todos os seres. É por esse único motivo e objetivo é que eu, Buda, vim ao mundo. Saiba, portanto, Shariputra, Sharihots, dessa principal razão da minha existência. E o Buda repetiu várias vezes isso, levando a compreensão maior de toda a Assembleia em relação ao objetivo da sua existência. Esse segundo capítulo, Expediente, é um capítulo em que o Buda declara a possibilidade de todos os seres, sem exceções, poder atingir a iluminação. Ou seja, ele quebra vários paradigmas, ele quebra vários rótulos que até então existiam em outros sutras, em outros tipos de ensinamento. Demonstrando o quê? Demonstrando a veracidade maior do Sutra Lotus. Veracidade, verdade é o quê? É aquilo que é capaz de salvar todos. Quanto maior o grau de capacidade de salvação, maior será o grau de veracidade. Então não basta algum ensinamento, alguém dizer que eu sou a verdade, que isso é verdade, que aquilo não é, etc., se por algum motivo estiver excluindo alguém. E não basta responsabilizar a outra pessoa pela exclusão. A partir desse segundo capítulo do Sutra Lotus, o Buda deixará bem claro isso, que todos os seres podem sim ser salvos, independente da sua condição. Mas este será o conteúdo que nós abordaremos em nosso próximo programa. No programa de hoje, nós abordaremos o segundo capítulo do Sutra Lotus, curso que estamos adotando durante este ano em nosso programa semanal na rádio. Na semana passada nós aprendemos até a metade do segundo capítulo do Sutra Lotus, capítulo Expediente.
capítulo em que o Buda apresenta a verdadeira lei do Dharma, apresentou os 10 fatores inerentes à vida e revelou que este sutra seria algo realmente muito difícil de se compreender, muito difícil de se crer. Lembramos que num determinado momento deste segundo capítulo houve uma cerimônia em que os ouvintes solicitaram, suplicaram ao Buda pela pregação deste maravilhoso ensinamento. E mesmo assim, o Buda impediu-os por 3 vezes. Ou seja, foram feitos 3 pedidos e houve 3 impedimentos para que de fato a cerimônia de pregação começasse. Isso denota e demonstra o devido respeito em relação a um nobre ensinamento que está para se ouvir. Não é porque eu quero, eu preciso saber que eu mereço receber aquele ensinamento. Mesmo assim, Buda se levantou e pregou da seguinte forma: o Dharma de Buda é difícil de crer e compreender. Na verdade, é algo somente compartilhável entre Budas e iluminados. Declarou a dificuldade que todos poderiam encontrar na compreensão e prática deste ensinamento que ele estava prestes a pregar. Mesmo assim, os crentes, os ouvintes, suplicaram pela pregação do ensinamento para que eles pudessem praticar. Lembramos que nesse exato momento, 5.000 bhikkhus, ou seja, 5.000 monges, após presenciarem as cenas que antecederam esta pregação, se levantaram respeitosamente e se retiraram. É o famoso trecho conhecido como a retirada dos 5.000 bhikkhus. Por que eles fizeram isso? Momentos antes de Buda começar a pregação da sua vida, levantar e se retirar da cerimônia de pregação. Mesmo assim, Buda não os impediu. Buda, quieto, permitiu que eles se retirassem, sabendo que eram pessoas que achavam ter o que ainda não possuíam e que achavam ter comprovado o que sequer ainda conheciam. Eram discípulos orgulhosos que se precipitaram, achando que iriam ouvir um tipo de ensinamento igual a tantos outros que já ouviam até então. Perderam essa grande chance de se iluminar naquele exato momento quando se retiraram da cerimônia de pregação. Posteriormente, após a finalização da pregação do Sutra Lotus, Buda resgatou todos esses 5.000 discípulos, mas daí foi um tempo a mais para que isso acontecesse. Esse fato, acontecimento, deixou claro que um processo de seleção natural aconteceu antes da pregação do Sutra Lotus. E qual foi esse processo de seleção natural? É o processo em que os orgulhosos e negligentes se auto-excluem. O ensinamento do Sutra Lotus, o ensinamento que conduz à iluminação, ele não é praticável por alguém orgulhoso ou negligente. Ser orgulhoso e negligente representa estar praticando
os piores pecados que existem. Ser orgulhoso é achar ser o que ainda não é. E ser negligente é achar ter feito o que aquilo não foi feito ainda. Feito isso, Buda declarou o seu objetivo de vida e vinda a este mundo. Buda, na verdade, já havia existido em várias vidas passadas, praticado o caminho de Bodhisattva, se dedicado à prática ascética e atingido a iluminação a um incalculável tempo remoto passado. Mas ele sabia que havia necessidade de declarar por que havia vindo a este mundo. E ele declarou: eu, Buda, vim a este mundo para transmitir a iluminação. Budas e iluminados só vêm ao mundo por uma única e sublime causa de interdependência. Foram essas as palavras de Buda. Budas iluminados só vêm ao mundo por uma única e sublime causa, motivo de interdependência. Ou seja, Budas só surgem para a salvação plena das pessoas. E ele enumerou os 4 principais objetivos da sua vinda, nascimento e aparição voluntária neste mundo. São eles divididos em 4. Primeiro, Buda veio ao mundo para atuar pelos seres e fazê-los despertar para a visão da sabedoria búdica. Buda veio ao mundo para manifestar a sabedoria búdica. Buda veio ao mundo para que todos os seres pudessem alcançar a iluminação pela visão da sabedoria búdica. E Buda veio ao mundo para fazer todos os seres trilharem o caminho de Buda. Em outras palavras, Buda veio ao mundo para que todos os seres concretizassem a obtenção das 4 visões da sabedoria búdica. São elas: o despertar, o manifestar, o iluminar e o trilhar do caminho de Buda. Exatamente nesta sequência. É importante lembrar aqui o fato dessa sequência correta, porque não basta o despertar para a visão da sabedoria búdica. Não basta simplesmente manifestar a visão da sabedoria búdica e por ela também não basta atingir a iluminação, pronto e acabou. Após até mesmo a concretização da iluminação, o mais importante é o quê? É o continuar, trilhar do caminho de Buda. Então, logo no 2º capítulo do Sutra Lotus, e pela primeira vez, de um modo claro e objetivo, isso depois de mais de 40 e tantos anos de pregação de Buda, ele revelou o seu principal objetivo de vida e vinda a este mundo, para mostrar a todas as pessoas, a todos os seres, que dentro de seus corações existe a natureza búdica, que a vida de Buda existe ali, dentro da maravilhosa interdependência universal. E que se todos praticassem a fé
dos Sutralotes, todos igualmente poderiam despertar para a mesma iluminação e trilharem o mesmo caminho de Buda. São esclarecimentos que ocorrem neste segundo capítulo, expediente dos Sutralotes, é considerado também um dos principais capítulos do Sutra. O Sutra, que é dividido em 28 capítulos, tem a sua primeira metade até o 14º, e dentro da primeira metade do Sutralotes, este segundo capítulo, expediente, é considerado o capítulo mais importante, pois apresenta todas essas revelações e ainda declara a possibilidade de seres, até mesmo como estes, que abandonaram a cena da pregação, deixaram o Buda, abandonaram a prática subitamente, até mesmo seres assim orgulhosos e negligentes, seres até então rotulados, completamente rotulados a não atingirem a iluminação eternamente, neste capítulo recebem a declaração de que até mesmo eles poderiam atingir a iluminação. Este segundo capítulo, expediente, é onde consta toda a teoria da iluminação de todos os seres do universo, incluindo estes considerados piores, orgulhosos e negligentes. É quando o Buda prega da seguinte forma: nesta minha pregação dos Sutralotes, não há duas, nem três, existe apenas um único veículo que se sobressai em relação a todos os outros. 2, 3 veículos são os veículos erudição, absorção e bodhisattvas. A partir do momento que o Buda prega este ensinamento dos Sutralotes, não há mais para ninguém, não há mais tempo a perder. Há apenas um caminho único a seguir. É uma das maiores declarações de Buda dentro de todos os seus ensinamentos, pois somente quando chegou neste Sutralotes, que é um sutra que o Buda realiza a sua pregação aos 72 anos de idade, finalizando uma etapa de vinda ao mundo, ele declara a supremacia e total superioridade deste sutra em relação a tudo aquilo que ele mesmo havia pregado até então. Em tudo aquilo que Buda havia pregado até então, certos tipos de seres, a estes a iluminação não era concedida. Havia algumas limitações das próprias pessoas que as impediam de concretizar a iluminação. Mesmo assim, em relação a essas pessoas incapacitadas, quando chega neste momento de pregação dos Sutralotes, Buda sobrepõe a sua total compaixão acima de todas as imperfeições das pessoas e lhes declara a possibilidade de concretizar a iluminação. Justamente por quê? Porque foi o seu objetivo de vinda ao mundo desde o início. O seu objetivo principal sempre foi o de conduzir os seres à iluminação. Por isso, pregou o Namu-myo Horenge-kyo. O Namu-myo Horenge-kyo é o ensinamento, é o Dharma, é o mantra que conduz todos os seres igualmente à iluminação, daí a sua superioridade. E quando neste capítulo expediente, Buda revela toda essa
concreta teoria através dos ensinamentos. Todos passam, todos os ouvintes, mais de dezenas de milhares de ouvintes que participavam da cerimônia de pregação, passaram a entender que a partir daquele momento e que naquele instante eles não estavam mais escutando um ensinamento como tantos outros que eles haviam escutado até então, que estavam escutando o ensinamento de fato que os conduziria à iluminação. Em relação a esse contexto, o grande mestre Nissen Shonin ensina da seguinte forma: a parcialidade é peculiar dos desafortunados que se retiram, fingindo saber o que não sabem. A parcialidade é peculiar dos desafortunados que se retiram, fingindo saber o que não sabem. Ou seja, a partir deste capítulo, dessa pré-seleção natural que acontece no Sutra Lotus, que todas as pessoas vão começando a entender sobre a necessidade de se enveredarem definitivamente pelo caminho da fé. Até então, em tantos outros sutras e ensinamentos, Buda não havia enfatizado com tanta veemência a necessidade de praticar a fé. Mas a partir deste Sutra Lotus, sim, a importância da oração e da prática da fé é sobreposta a todas as outras práticas. E por isso, todos aqueles que se retiraram da cerimônia, todos os orgulhosos e negligentes, são considerados seres parciais, seres desafortunados, que acham que sabem, mas que de fato não sabem. Mas que mesmo assim, ainda assim, pela compaixão de Buda e força da oração sagrada do Namu-myoho Renge Kyo, todos ainda assim receberiam a plena salvação. O grande mestre Nissen Shonin também ensina da seguinte forma: este mundo é repleto de pessoas que se acham autossuficientes, desconhecem a causa e o efeito e só rezam à beira da morte. Este mundo é repleto de pessoas que se acham autossuficientes, desconhecem a causa e o efeito e só rezam à beira da morte. É um verso de número 1433 do mestre Nissen Shonin, que condiz com o que nós aprendemos neste segundo capítulo, que a fé deve ser praticada do começo, durante e até o fim dos tempos, pois a iluminação, ela é eterna e permanecerá dentro de nós para sempre, nos protegendo e protegendo a todos os devotos e a todos que ainda devotarão no futuro. É por isso que é importante praticar a fé do Sutra Lotus, pois ela supera todas as barreiras. No nosso programa da semana que vem, nós vamos abordar o terceiro capítulo do Sutra Lotus, capítulo Parábolas. É um capítulo a partir do qual Buda começa a facilitar certas compreensões através de parábolas e metáforas que conduzem ao aprofundamento e compreensão da iluminação pregada no Sutra Lotus. Ao iniciar o dia, vamos pronunciar o mantra da iluminação Namu-myoho Renge Kyo, porque é semear a felicidade. Vamos oferecer as orações para concretizar as preces e enfrentar as situações do dia a dia com paz e serenidade. Ao findar do dia,
Faça o mesmo para agradecer ter vivido por mais este dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um budista primordial se inicia e deve também terminar com as orações. Portanto, não deixe de praticá-las. Vamos fazer essa oração para finalizar o nosso programa e rogar por um bom dia para todos. Honmon Happon Shoken Jogyo Shoden Honnin Geshu no Namu Myoho Renge Kyo. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista, um programa do budismo primordial HBS, o caminho certo. Apresentação do arcebispo do budismo, Monge Kyohaku Correia. Ó mestre Varagini Sushoni, quero aprender a ser forte assim, aprender os ensinamentos do Hokkekyo.